Olá, bem-vindos a mais um Fieldbus Drops. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre 3 possíveis geradores de jitter, alto na sua rede Fieldbus. Tá? Antes de começar, sem mais delongas, eu peço para vocês que deem um like nesse vídeo, para ajudar aí o canal, a desenvolver mais conteúdos. Se inscrevam também no canal e compartilhem esse vídeo com outros colegas, usuários de redes Fieldbus também, para ajudar a disseminar aí o conhecimento, e, claro, melhorar a experiência desses usuários com as redes de campo. Vamos começar o vídeo. Antes de começar, eu gostaria de deixar essa sugestão de livro do meu colega Augusto Pereira. Tá? É um livro excelente para você que está desenvolvendo o projeto, está comissionando o projeto de rede, tá? Seja Foundation Fieldbus, seja para Profibus PA, tá? Ou mesmo já está com a rede ali em operação, mas quer saber como otimizar a instalação, verificar questões de possíveis falhas, funcionamento. Tudo que a gente fala aqui nesse meu canal tem nesse livro, tá? Vai te ajudar aí para o dia a dia do seu projeto, para o seu conhecimento. Legal? Antes de falar dos fatores que aumentam o jitter na sua rede, a gente precisa entender primeiro o que é o jitter. E para entender o que é o jitter, a gente precisa entender como funciona a rede. Tá? E por isso eu vou explicar para vocês como funciona o conceito Manchester Bus Powered, tá? O MBP, que é a forma de comunicação das redes Fieldbus, tanto para Profibus PA como o Foundation Fieldbus H1. Tá? Então a gente vê aqui o gráfico na tela, essa comunicação, e os bits zeros e uns. Tá? A gente pode observar que bit 0 é representado não pelo nível lógico, alto ou baixo. Tá? O bit 1 não é representado pelo nível lógico alto ou baixo. Ele é representado pela borda de subida ou descida. Tá? Então a gente vê aqui que o bit 0 está sendo representado pela borda de subida. Tá? O bit 1 representado pela borda de descida. Eu quero representar o bit 1 de novo, então eu tenho que subir o nível lógico para depois descer de novo. E aí com o nível lógico, a borda de descida, eu consigo entender aqui que é outro bit 1. Claro que essa subida e descida acontece dentro de um time bit. Tá? Então, vamos entender aqui que no Fieldbus, o tempo de 1 bit ocorre em 32 microsegundos. Tá? E aí, a gente vai considerar aqui que o tempo crítico de atraso, a gente pode considerar aqui como até 10% desse tempo de bit, tá? Ou seja, 3,2 microsegundos. Tá? Então, a partir de 3,2 microsegundos, a gente já considera como um desvio crítico, um atraso desse bit, nessa passagem aqui da borda de subida ou da borda de descida, na passagem aqui pelo meio da comunicação, no zero da comunicação. Tá? Então, vamos entender melhor aqui, expandindo o gráfico, A gente agora consegue observar aqui cada time bit. Tá? Então, eu tenho esse primeiro time bit, borda de subida, foi detectada, bit 0. Para o bit 1, borda de descida dentro do time bit. Para outro bit 1, é feita uma borda de subida, borda de descida. Tá? Então, identificou aqui o bit 1 de novo. Agora, o bit 0, mantém aqui embaixo, borda de subida. Tá? Então, dá para entender como funciona a lógica do Manchester Bus Powered, e dá para entender também por que é crítico o tempo de passagem dos bits, do nível lógico 0 para 1, e dos bits 1 e 0, 0 e 1. Porque se é borda de subida, borda de descida, existe um tempo que ele espera que isso aconteça. É o que eu falei aqui. O tempo é de 32 microsegundos e a gente considera uma tolerância de até 10%. Tá? Então, essa tolerância é dada aqui nesse gráfico. A gente tem aqui um pontilhado roxo, o tempo ideal, e tem o tempo que está sendo executado em azul. Tá? Esse desvio é chamado de jitter. E eu tenho aqui outro pontilhado em vermelho, que é quando o bit passou para fora dessa tolerância de 10%. Tá? Então esse desvio do tempo ideal, para o tempo que realmente aconteceu a passagem ali da borda de subida e borda de descida, esse desvio é o jitter, esse atraso. Esse é o famoso jitter. Tá? E aí o que afeta? Como é que esse atraso acontece? A gente tem duas formas. Ou o jitter está sendo influenciado por uma capacitância, e aí você tem essa situação aqui, onde você tem aqui pontilhado rosa o sinal ideal,
tá? E aí a capacitância acaba atrasando o sinal verdadeiro, né, em comparação ao ideal, então ele fica aqui defasado para trás do ideal, ou ele é afetado pela indutância, né, e aí dessa forma ele fica à frente do que era esperado. Tá? Aqui na capacitância há um atraso, na indutância há um adiantamento. Tá? De toda forma, a gente, independente de se é atraso ou está sendo adiantado o sinal, a gente considera um jitter como um tempo de atraso, tá? Geral, não importa se é capacitância ou indutância, está atrasado ou está adiantado. Tá? O desvio que está acontecendo ali é chamado de jitter. Legal? Então vamos ver agora como o jitter, né, quais são os fatores que afetam o jitter na sua rede Fieldbus. Obviamente, se o jitter é afetado pela indutância e capacitância, o cabo é um dos principais elementos que vão afetar o jitter, tá? Mas não vamos ser tão óbvios aqui nessa primeira análise, tá? Vamos colocar aqui as fontes de alimentação e os instrumentos Fieldbus. Tá? A fonte de alimentação, tá? Independente da tecnologia que ela utilize, tá? Seja passiva ou uma fonte ativa, ela vai ter ali nos seus componentes, né, indutores, capacitores, que afetam diretamente no funcionamento da rede. Tá? Então, se essa fonte vier a ter problemas nesses circuitos, você vai ver isso com o jitter. Tá? Então, eu peguei aqui um exemplo de uma fonte passiva. Tá? Por mais que ela seja passiva, tenha poucos componentes e componentes passivos, um deles é o indutor. Tá? Se essa indutância começa a falhar no decorrer do tempo, tá? Seja porque, sei lá, a fonte está trabalhando no seu limite, está trabalhando em altas temperaturas, seja lá qual for o motivo. Se ela começar a vir a falhar, tá? Você vai começar a perceber, tá? Um aumento de jitter. E aí o que é legal aqui, o que é interessante? Tá? Você vai ver um aumento de jitter generalizado na sua rede. Tá? O jitter, com uma ferramenta de diagnóstico adequada, você consegue medir, tá? Individualmente por instrumento ou a rede como um todo. Tá? Então, quando você vê um jitter alto generalizado, você tem duas opções. Ou é o seu cabo tronco que está com problema, tá? Ou a sua fonte de alimentação. Tá? Os componentes internos estão ali danificados, né? Ou começando a danificar. Tá? Isso está aumentando o jitter da sua rede. Então, isso causa um problema generalizado. O cabo tronco, né, que pega todos os componentes da rede, e a fonte de alimentação, que alimenta todos os componentes. Tá? Do outro lado da rede, na outra ponta, nós temos os instrumentos. Tá? Os instrumentos também têm ali internos os capacitores, indutores, resistores, enfim, componentes eletrônicos que, quando em falha, pode gerar variações de capacitância e indutância. Tá? E aí você vai ver de novo o jitter aumentando. Só que dessa vez você vai ver o jitter aumentando em um determinado endereço de instrumento. Tá? Então você vai ver lá que o endereço, sei lá, 27 está com jitter alto. Se o endereço 27 está com jitter alto, significa que é o seu instrumento que está com problema ou o seu cabo SPUR. Tá? Então veja como você consegue separar aqui, fazer uma análise e separar aqui a fonte de problema. Né? De um lado a fonte de alimentação, cabo tronco, causando problema de jitter generalizado. Do outro lado, você tem o seu instrumento de campo com cabo SPUR causando um problema de jitter individual no endereço. Tá? O instrumento, né, eu dei aqui como uma opção, o problema dos circuitos danificados, né, seja porque é um instrumento muito antigo, mau uso, seja lá qual for o motivo. Tá? O instrumento, a circuitaria interna dele pode estar danificada e causar jitter, certo? Mas também existe a possibilidade aí de ele estar com algum problema aí na lógica dele, algum problema interno, outro tipo de problema interno, que cria um crosstalk, ou seja, uma conversa cruzada entre os instrumentos. Isso também pode acabar gerando aumento do jitter. Tá? Então, nesse primeiro item, a gente tem essas duas possibilidades. De uma ponta, os instrumentos, da outra ponta, a fonte de alimentação. Agora, obviamente, não poderia deixar de lado o cabo, problemas de instalação. Ah, Renato, mas essa apresentação aqui você já usou em outro vídeo, né? Sobre nível de sinal, vocês lembram? Para quem acompanha meu canal já viu esse slide antes e eu volto a colocar ele aqui porque é importante, tá? Novamente eu coloco o assunto aqui, projeto de cabeamento, tá? Erros de projeto, instalação e uso de cabo inadequado, comprimentos inadequados de cabo, tá? Tudo isso afeta a indutância e capacitância da sua rede, consequentemente afeta o jitter.
cabos que vão se danificando com o decorrer do tempo, cabos inundados, tudo isso afeta a sua rede. Tá? Então, não vou me aprofundar tanto no assunto, já coloquei isso em outro vídeo, tá? Mas fica aqui mais uma vez o lembrete para vocês, né? A importância do cabo, da qualidade de instalação. Legal? Interferências eletromagnéticas, tá? Esse assunto aqui eu já coloquei no vídeo passado, quando eu falei sobre ruídos. Vocês lembram? Para quem acompanha meu canal? Então, aqui ele volta de novo, tá? Lá eu comentei algo mais direcionado para a forma de encaminhamento dos cabos. E eu repito aqui, tá? O encaminhamento dos cabos é vital para evitar interferências eletromagnéticas. E, além disso, fontes eletromagnéticas, né, de radiação eletromagnética, muito próximas aos instrumentos. Quando a gente fala de instrumento, né, da indústria de processo, normalmente aquele instrumento mais parrudo, né, que ele tem aquela carcaça especial desenvolvida para evitar, né, realmente interferências eletromagnéticas, quase uma gaiola de Faraday, é uma gaiola de Faraday, né? Porém, dependendo da condição de instalação, né, da fonte eletromagnética que você tem ali próxima, eventualmente você pode estar atingindo o seu instrumento, afetando o funcionamento dele. Tá? Então é importante observar isso também. Tá? Eu coloquei um gráfico aqui para a gente observar como a interferência eletromagnética pode afetar sim o jitter. Tá? Então, eu tenho aqui em azul, né, o sinal que seria o sinal original, né, da minha comunicação, e em vermelho o sinal afetado por uma fonte eletromagnética externa. Tá? Então veja, ele causa o ruído, né, como eu falei no vídeo anterior, né, sobre ruídos, ele causa efetivamente o ruído, mas veja aqui, ó, na passagem, no cruzamento de zero, que ele também acaba causando um desvio, tá, do sinal original para o sinal que está trafegando efetivamente. Tá? Então, interferências eletromagnéticas acabam afetando o jitter também. Tá? Então, vejam, os assuntos acabam se repetindo, né? E eu coloco isso de forma proposital, para vocês entenderem o quão é importante, né, a instalação, a forma correta de instalação do cabeamento, tá? É vital para que você tenha o bom funcionamento da sua rede. Tá? Então, muita atenção para interferências eletromagnéticas, né? A forma como você trafega seu cabo, os bandejamentos, longe de cabos de energia, tá? A forma como o cabeamento está instalado, né? A qualidade de instalação, se o cabo não está danificado, curvatura do cabo, tá? Se o cabo não está sendo amassado, comprimentos máximos de acordo com a norma. Todos esses são pontos vitais. Tá? E, claro, o adicional que eu coloquei aqui, relacionado aí à fonte de alimentação e à instrumentação. Legal? Pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido claro, tá, sobre o problema jitter. Deixo aqui na descrição, então, o link do livro, tá, recomendado, e até a próxima, tchau!